Bem-vindos a mais uma leitura de O Livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Estamos na segunda parte do livro, Os Exemplos dos Espíritos, e vamos dar continuidade à leitura do capítulo número 4, que faz relação aos espíritos sofredores. Temos hoje o espírito Auguste Michel, Le Havre, março de 1863. Era um jovem rico, boêmio, aproveitava muito e exclusivamente a vida material. Embora inteligente, o descuido com as coisas sérias era característica de seu carácter. Sem maldade, mais bondoso do que maldoso, era querido por seus companheiros de prazer e solicitado na alta sociedade, por suas qualidades de homem do mundo. Sem ter feito o mal, não tinha feito nenhum bem. Desencarnou em um passeio em consequência de uma batida de carro, evocado alguns dias após por um médium que o conhecia indiretamente, deu as seguintes e sucessivas comunicações. 8 de março de 1863. Mal estou separado de meu corpo, assim posso falar com dificuldade. A terrível batida que matou meu corpo coloca meu espírito em uma grande confusão. Estou preocupado com o que vai acontecer e esta incerteza é cruel. O horrível sofrimento porque passou meu corpo não é nada em comparação à perturbação em que estou. Reze para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, misericórdia, meu Deus, que dor! Adeus. 18 de março do mesmo ano. Eu já vim, mas só pude falar com você com muita dificuldade. Ainda neste momento está difícil me comunicar. Você é o único médium a quem posso pedir preces para que a bondade de Deus me tire da confusão em que estou. Por que sofrer ainda se o meu corpo já não sofre mais? Esta é uma pergunta que ela está a fazer a si próprio, o espírito. Porque esta dor horrível, esta terrível angústia, sempre. Reze, reze para que Deus me conceda o repouso. Oh, que cruel incerteza, ainda estou preso a meu corpo. Só vejo com dificuldade onde posso estar. O meu corpo está lá e porque estou junto sempre. Venha rezar sobre ele para que eu possa me separar dessa opressão cruel. Eu espero que Deus queira me perdoar. Vejo os espíritos que estão perto de você e através deles posso lhe falar. Reze por mim. 6 de abril. Sou eu que venho pedir que reze por mim. Seria preciso ir ao lugar onde está meu corpo, suplicar ao Todo-Poderoso que acalme os meus sofrimentos? Aqui é uma pergunta que ele também está a fazer ao médium, no dia 6 de abril. Sou eu que venho pedir que reze por mim. Seria preciso ir ao lugar onde está o meu corpo, suplicar ao Todo-Poderoso que acalme os meus sofrimentos. Eu sofro. Vá àquele lugar, é preciso, e reze ao Senhor para que me perdoe. Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas volte sem cessar ao lugar onde está depositado e que eu fui. Onde está depositado? Ok.
repetindo outra vez: eu sofro ou eu sofro. Vá àquele lugar, é preciso, e reza ao Senhor para que me perdoe. Vejo que poderia estar mais tranquilo, mas volto sem cessar ao lugar onde está depositado o que eu fui. O médium não se deu conta da insistência com que o espírito lhe pedia para ir rezar sobre seu túmulo e não foi. Entretanto, foi mais tarde e lá recebeu a comunicação abaixo. No dia 11 de maio. Eu o esperava. Esperava o momento em que você viria ao lugar em que meu espírito parece preso a seu invólucro, para implorar ao Deus de misericórdia que, por sua bondade, acalme meus sofrimentos. Você pode me fazer o bem com suas preces. Não demore. Eu lhe suplico. Vejo quanto minha vida foi o contrário do que deveria ser. Vejo os erros que cometi. Fui um ser inútil ao mundo. Não dei nenhum bom exemplo. Minha fortuna só serviu para satisfazer minhas paixões, meu gosto pelo luxo e minha futilidade. Só pensei nos prazeres do corpo e não em minha alma. A misericórdia de Deus descerá até mim, pobre espírito que ainda sofre pelos erros terrenos. Reze para que Ele me perdoe e que eu seja libertado das dores que ainda sinto. Agradeço-lhe por ter vindo rezar sobre mim. 8 de junho. Posso-lhe falar e agradeço a Deus por permitir. Vi meus erros e espero que Deus me perdoe. Siga sempre sua vida de acordo com a crença que o anima, porque ela lhe reserva mais tarde um repouso que ainda não tenho. Obrigado por suas preces. Até logo. A insistência do espírito para que se rezasse sobre seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tem sua razão de ser, e se considera quanto eram fortes os laços que o retinham a seu corpo e como a separação era longa e difícil, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, aproximando-se do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar na separação. O hábito quase geral de rezar ao lado do corpo dos mortos não viria de uma intuição inconsciente que tem sua razão de ser? A eficácia da prece, neste caso, teria um resultado ao mesmo tempo moral e material. Agora temos Lamentos de um Boêmio. Isto aqui é outro espírito. Lamentos de um Boêmio. Em Bordeaux, 19 de abril de 1862. A 30 de julho. Agora estou menos infeliz, porque não sinto mais a corrente que me prendia ao corpo. Enfim, estou livre, mas ainda não completei a expiação. É necessário que eu repare o tempo perdido, se não quiser prolongar meus sofrimentos. Espero que Deus veja meu sincero arrependimento e queira me conceder seu perdão. Suplico ainda, reze por mim. Ok. Homens, meus irmãos, eu vivi apenas para mim e hoje expio e sofro. Que Deus lhes dê a graça de evitar os espinhos, com os quais eu me despedaço. Andem pelo largo caminho do Senhor e rezem por mim, porque abusei dos bens que Deus
faculta às criaturas. Aquele que sacrifica a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe deu pelos instintos brutais se assemelha ao animal que sempre maltrata. O homem deve usar com moderação os bens de que é depositário. Deve se habituar a viver voltado para a eternidade que o espera e, por consequência, se desprender dos prazeres materiais. O alimento deve ter como único objetivo sua vitalidade. O luxo deve se subordinar às estritas necessidades de sua posição. Seus gostos, mesmo suas tendências naturais, devem se reger pela mais forte razão, sem o que se materializam, em vez de se depurarem. As paixões humanas são um laço apertado que se aprofunda na carne, então não o reforce mais. Vivam, não sejam boêmios, vocês não sabem quanto isso custa. Quando se retorna à pátria. Vocês não sabem quanto isso custa quando se retorna à pátria. As paixões humanas os despem antes de deixá-los e vocês chegam ao Senhor nus, inteiramente nus. Cobram-se com boas obras que os ajudarão a percorrer o espaço que os separa da eternidade. Agasalho brilhante esconderão suas infâmias humanas. Envolvam-se de caridade e de amor, vestes divinas que ninguém pode tirar de vocês. O guia do médium. Este espírito está no bom caminho porque no arrependimento junta conselhos para evitar os perigos do caminho que ele seguiu. Reconhecer seus erros já é um mérito e um efetivo passo para o bem, porque sua situação, sem estar feliz, já não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende. Falta a reparação, que ele completará em outra existência de prova. Mas antes de chegar até lá, vocês sabem qual a situação desses homens de vida sensual, cuja única atividade do espírito é inventar novos prazeres? A influência da matéria os segue além túmulo, e a morte não acaba com os apetites que sua vista, tão limitada quanto na terra, procura em vão as maneiras de satisfazer. Jamais tendo procurado o alimento espiritual, sua alma erra no vazio, sem objetivo, sem esperança, atormentada pela ansiedade do homem que só tem diante de si a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo leva naturalmente à nulidade do trabalho do espírito após a morte. Não podendo mais satisfazer os corpos, nada lhes resta para satisfazer os espíritos. Daí o mortal aborrecimento, cujo fim não antevém e ao qual prefeririam o nada. Daí o mortal aborrecimento, cujo fim não antevêm e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Podem matar os corpos, mas não podem matar o espírito. É preciso então que vivam nessas estruturas morais, até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a voltar os olhos para Deus. Ok, ficamos hoje com a leitura destes dois espíritos, estes dois exemplos, aqui com o livro do Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, e vemo-nos na próxima leitura.